Muita paz. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e que nós possamos fazer agora, a pedido de alguns amigos, algumas rápidas reflexões sobre o carnaval, conceito do próprio termo carnaval, mesmo sabendo que o carnaval, nesse período de pandemia, está sendo um pouco diferenciado em função das precauções para evitar-se as aglomerações. Mas depois disso, certamente as pessoas voltarão ao que se fazia antes da pandemia, né? E é preciso refletir sobre tudo isso. Primeiro, a cada ano, e nós vamos vendo permanentemente isso, as pessoas vão mergulhando numa falsa felicidade de apenas 3 dias de folia. Falsa felicidade de 3 dias em que as pessoas acabam realmente trazendo para si 362 dias de novas e reconstruídas aflições. Será lícito confundir diversão passageira com uma alegria real? O carnaval é um desses delírios coletivos que costumam ser classificados como extravasores de energias reprimidas. Será mesmo? Será que o carnaval consegue realmente desinibir energias reprimidas? Em verdade, o carnaval representa aquele momento em que as pessoas projetam o que há até de mais irracional, o que há de mais incivilizado em si mesmo e mais animalizado. É uma tendência natural e há quem que afirme ser esse período do carnaval marcado, dentro dos conceitos da própria palavra, né? Adeus à carne, ou do latim carnevale, dando origem à própria palavra, embora não haja unanimidade entre os estudiosos, a terminologia pode estar realmente associada à ideia de encanto dos prazeres do corpo carnal, marcado exatamente pela expressão carnis vale em latim, sendo carnis, também em latim, significa carne, e vales, exatamente prazeres. É um conceito que se dá ao carnaval. Lá no passado já foi a comemoração dos povos guerreiros festejando vitórias, tanto quanto foi reverência coletiva ao chamado deus Dioniso na Grécia clássica nas bacanalhas, tanto quanto na velha Roma imolava-se nessas ocasiões uma vítima humana nas Saturnálias. E aí nós vamos encontrar historicamente a tentativa de explicação dos conceitos da própria palavra. Na Idade Média, era uma comemoração adotada pela própria Igreja de Roma no século VI. E aí, isso nos remete ao início do período da chamada Quaresma da própria Igreja, que criou esse ritual, ou essa prática ritualística, uma pausa de 40 dias nos excessos cometidos durante o ano, mormente na área da alimentação. Assim, em sua origem, não era apenas um período de supostas reflexões espirituais, como também uma época de privação de certos alimentos da carne dentro desse princípio da Quaresma. Em Roma, em homenagem ao deus Saturno, lá nas Saturnálias, carros alegóricos a cavalo desfilavam com homens e mulheres, eram chamados carrum navales, ou seja, o termo carnaval pode derivar das iniciais exatamente da frase. Aí eu achei interessante quando alguém colocou que a carne nada vale. Então, vários estudiosos interpretando a origem da palavra, não do festejo ou do evento em si, que é muito antigo, com nuances de práticas muito diferentes. Outra interpretação para a etimologia da própria palavra é a que deriva do termo latim também, currus navalis. Essa expressão currus navalis é anterior, inclusive, ao próprio cristianismo, né? Significa carro naval. Carro, lembrar navios, né? Carro naval. Então, vejam que nós fomos buscar, pesquisando, para entender exatamente a própria palavra. Há muitos séculos, o carnaval era marcado por grandes festas, em que se comia, em que se bebia e participava de frenéticas celebrações e buscas incessantes de prazeres egóicos,
da carne, puramente do sensualismo. Prolongava-se por 7 dias de dezembro, pelo menos no mês de dezembro, lá nas ruas e praças das casas antigas de Roma. Todas as atividades, todos os negócios eram suspensos nesse período. Os escravos ganhavam relativa e temporária liberdade para fazer o que quisessem e as restrições morais eram absolutamente relaxadas. Um rei era eleito por brincadeira e comandava o cortejo pelas ruas chamadas Saturnalícios Príncipes, esse rei. O carnaval atual é bastante modelado na sociedade de corte vitoriana do século XIX, pelo menos o que nós conhecemos aqui no Brasil. A cidade de Paris foi o principal modelo exportador da homenagem Momo para o mundo. E dentro dessas contradições, cidades como Nice, Nova Orleans, como Toronto, o próprio Rio de Janeiro se inspiraram, São Paulo também, né? Se inspirariam no carnaval parisiense para implantar as suas novas festas carnavalescas. Em verdade, um fato é incontestável. A cultura do carnaval estabelece tudo o que exacerba o primarismo humano, a volúpia, a sensualidade, o suposto prazer, aspas, prazer? Não indicamos quaisquer normas proibitivas em nossa fala aqui, que serão breves, as nossas falas, ou qualquer restrições de anseios particulares de quem nos ouve, não. Até porque nós temos o livre-arbítrio e viver na Terra é fazer as escolhas pessoais, responsabilizando-nos pelas consequências das escolhas que fazemos. Cada um é responsável por aquilo que escolhe fazer da vida. E sem medo de correr o risco de ser taxado de moralista aqui com as nossas palavras, é muito importante lembrar a lei de causa e efeito, que embora não seja uma lei punitiva, ela tem como base e preconiza a necessidade de uma colheita compulsória em tudo que foi semeado livremente em face das minhas escolhas. E, obviamente, para todas as situações da nossa existência, da vida em si, lembremos sempre da recomendação de Paulo de Tarso, quando ele escreveu que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Não há proibição. Há os que julgam que a participação nas festas de Momo nenhum mal acarreta à integridade fisiopsíquica e espiritual. Eu não endosso esse ponto de vista. Eu não consigo ver lógica para isso. A esse ponto de vista de alguns. A doutrina espírita nada proíbe. É verdade. É a mais libertária das doutrinas que eu conheço. Não obriga nada. O espiritismo não censura o carnaval também, mas igualmente não apoia a sua realização. Claro que não. Até porque sabe-se que durante a folia de Momo são perpetrados abusos de todos os tipos. Todo mundo sabe, mormente, desregramentos da carga erótica de adolescentes, de jovens, adultos e até idosos mal resolvidos. Há um consumo exagerado de alcoólicos e outras drogas, instalações da selvageria generalizada em uma vida tumultuada, em que parece que não há leis e regras para a vida social dentro de um processo de organização, tudo desorganizando-se. Vale tudo, ou quase tudo, descomedimentos que de alguma forma atraem espíritos vinculados ao deletério parasitismo magnético, segundo informações da espiritualidade semelhantes. Aí vai a metáfora, né? Verdadeiras hienas diante das carcaças deterioradas, hienas diante das carniças podres. É verdade. A doutrina espírita nem apoia nem condena o carnaval, todavia esclarece muitos aspectos ligados ao evento. Isso não temos como fugir de não esclarecer, pelo menos, dentro do viés dos conceitos aprendidos na doutrina espírita em suas obras básicas e complementares. E, não obstante, a doutrina não vem a ditar regras coercitivas, nós cremos que o espírita deve ter completa ciência das implicações, sim, infelizes, advinda desses festejos alucinatórios. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém.
É bom lembrar disso. Logicamente, não se precisa condenar o carnaval nem temer por acreditá-lo como uma festa diabólica também, seria o outro extremo. Não estamos dizendo isso. Mas o bom senso nos sussurra que não necessita evadir-se por receio aquele que gosta de carnaval, dessa atração, desses encantos, porém ele deve vigiar o máximo que puder à distância da agitação, no meu modo de pensar. Porque no momento que mergulha, ele só vai atrair para ele aqueles que estão envolvidos com os festejos. Então, se aprecia o folgueiro de Momo, deve-se ser um observador atento, no mínimo equilibrado, já que o Espiritismo não condena nada, não proíbe nada. E não fosse os exageros, o carnaval, talvez até como festa de integração sociocultural, poderia se tornar um acontecimento até compreensível. Então, eu estou colocando um verbo aqui na condicional, poderia. Até porque, se não admitir isso, é incorrer em uma prática, em um momento, em um erro de intolerância, e não faz sentido nós sermos intolerantes diante de quem gosta do carnaval. Nós somos espíritas. Estamos fazendo uma análise de acordo com as pesquisas que fizemos com as fontes da literatura espírita. E há muita gente que busca fazer do carnaval um momento de esperança, oportunizando inclusive empregos, eu sei disso, abrigando menores, e isso é até muito valioso, sim. Entretanto, eu repito, o custo-benefício no grande saldo dessa festa se resume em 3 palavras: violência, ilusão e muito sensualidade. Particularmente, eu não vejo outro caminho que não seja da consciente abstinência franca e, evidentemente, você poder observar essas chamadas inúteis folias sob o ponto de vista de perspectiva espiritual. Então eu falo inúteis mesmo. O ideal seria o emprego desses 3 dias ou 4 dias, vem aí sexta, né, que teve sábado hoje, domingo, segunda, terça, quarta-feira, meio expediente, mas aproveitar esse período desse feriadão de carnaval para, por menos, descobrir a si mesmo, trabalhar um processo de autodescobrimento, de autoencontro consigo, entrosamento mais intrínseco, né, mais forte, mais estreito com os familiares, uma leitura de livros instrutivos, uma possível frequência às reuniões espíritas, porque tem até casa espírita que fecha suas portas, inacreditável, como deveria abrir para receber, inclusive, as vítimas, né, desses folguedos alucinados. Participação em eventos educacionais, e assim vai, né, eventos culturais, ou mesmo, né, buscar esse feriadão para descansar efetivamente o físico, já que o ritmo frenético do dia a dia exige cada vez mais preparo e estrutura físico-psicológica para o trabalho, para o embate pela sobrevivência econômica. Isso é muito natural. Ninguém reencarna para fazer turismo na Terra. Não há possibilidade. Não há como tapar o sol com a peneira e ignorar que nesses períodos os foliões deslumbrados surgem de todos os antros para a busca da perversão. De repente aparecem pessoas do mundo inteiro. No Brasil, que sabe como é que é aqui o processo promíscuo da festividade. Então, a ebulição momesca, o carnaval em si, é um evento que impregna em si a carga do barbarismo e do primitivismo muitas vezes. Há os que destroem as finanças familiares nesses momentos para experimentar um momento efêmero, um instante efêmero, uma circunstância efêmera de deleitar-se em dias de total paranoia, e gastam tudo. Adolescentes, adultos, decrépitos se abandonam nas armadilhas viscosas das chamadas infecundas charangas de Momo. Esses termos que eu estou utilizando são... Eu escrevi uns 10 artigos sobre o carnaval. Eu fiz uma síntese dos meus 10 artigos. E estou trazendo para exatamente expor, a pedido de alguns amigos, hoje, sábado de carnaval, 2022. Não percebem que grupos de acelerados, desequilibrados do além, obsessores, vamos dizer assim, mais popularmente conhecidos como obsessores, do mesmo modo eles invadem as avenidas, as ruas, os clubes, num tétrico show de bizarrices e sensualismo.
Os termos são utilizados por mim em meus artigos quando eu falo velhacos das penumbras espirituais se acoplam aos saltibancos fantasiados pelos fios invisíveis do pensamento, decorrente dos entulhos lascívios, sensualistas que trazemos na intimidade. Todos estamos sob a influência das mentes encarnadas e desencarnadas, boas ou mais sãs. Depende com que você sintonizar. Muitas fantasias de expressão ridículas são inspiradas pelos espíritos que vivem em regiões abismais da erraticidade, basta ver as máscaras daqueles seres horríveis que nada mais são do que inspirações desses seres que vivem ou sobrevivem, se rastejam nos vales abismais da erraticidade. Isso é real. Por que aquelas máscaras horrendas? A inspiração vem de lá. Daquelas cavernas, daqueles antros cavernosos das trevas, ou, como eu chamei de regiões abismais da erraticidade. Tais entes excitam os nossos pensamentos, as nossas ações, e essa influência é maior do que imaginamos, porque frequentemente são eles, segundo está lá no Livro dos Espíritos, que frequentemente nos conduzem, de alguma forma nos guiam, porque, por afinidade e sintonia, eles acabam tomando conta até mesmo, até da nossa vontade, porque terceirizamos pelo pensamento e eles entram nesses momentos de invigilância, e pode parecer até um pouco assustador falar isso, tal afirmativa, ainda mais que se tem espírito a conta de endemoniados ou verdadeiros demônios para outras religiões. Aí vem a figura do demônio criado pela teologia, que eles não conseguem entender quem são esses demônios. Embora a figura não exista, mas os seres que praticam aquilo que são endemoniados, eles chegam a praticar coisa muito pior do que a teologia tenta explicar do tal demônio, do tal diabo. A verdade é essa. Os 3 dias de Momo, portanto, poderão se transformar em 3 séculos ou até mais de penosas reparações. Será que vale a pena pagar um preço tão elevado? É da consciência de cada um. Os foliões incuráveis declaram que o carnaval é um extravasor de tensões, liberando energia, como eu disse há pouquinho mesmo. Eles acreditam nisso. Vamos liberar essa energia. Entretanto, o carnaval, lá durante o carnaval, aqueles clássicos que nós conhecemos no Brasil, sobretudo, e no Rio de Janeiro especialmente, não são atenuadas as taxas de agressividade e de nem neurose. Então, esse negócio de que realmente vai liberar energia só ficou para a violência. Não liberar energia para suavizar e trazer harmonia, muito pelo contrário. Porque as taxas de agressividade das neuroses são elevadíssimas. O que se observa é um somatório de bestialidade urbana e de desventura doméstica também. Isso é levado para casa, para o lar, para a família, para o ambiente doméstico. E muitas vezes, após os 3 dias desses festejos, surgem as gravidezes, aí está o detalhe, gravidezes indesejadas e a consequente proliferação daquelas bandeirinhas que, na mão de algumas mulheres, defendem os abortos na sua legalização, incidindo graves consequências para tais. E outra coisa, os acidentes de trânsito, os acréscimos de criminalidade, isso é comprovado, basta pegar os boletins policiais desses estados que mais exaltam a importância do carnaval em épocas chamadas de, aspas, normalidade carnavalesca, estupros, suicídios, ampliação do consumo de várias substâncias que nós chamamos de estupefacientes, as chamadas substâncias alcoólicas, assim como o surgimento de novos drogados, disseminações de enfermidades sexualmente transmissíveis, inclusive ainda a AIDS, e assim vai. Então existem muitas outras formas de diversão, formas de recreação, formas de entretenimento disponível a cada um de nós no mundo contemporâneo. Algumas verdadeiros meios de alegria salutar e aprimoramento, tanto individual como coletivo, e que nós podemos escolher. Para os espíritas, merece reflexão a advertência de André Luiz. Isso está em Conduta Espírita. Afastar-se
de festas lamentáveis como aquelas que assinalam a passagem do Carnaval, inclusive as que se destaquem pelos excessos de gula, desregramentos ou manifestações exteriores espetaculares. Segundo André Luiz, a verdadeira alegria não foge da temperança, do bom senso, do equilíbrio. Existem alguns centros espíritas que fecham, como eu disse, as suas portas nos feriados do Carnaval para diversos pretextos inaceitáveis. Repensemos o seguinte: uma pessoa com necessidades imediatas de atendimento fraternal ou daqueles recursos espirituais urgentes em caso de obsessão, seria lógico fazê-la esperar para ser atendida após as chamadas cinzas, após as quartas-feiras, uma vez ocorrendo essa infelicidade em dias de feriado momesco, num domingo, sábado, segunda ou terça? Não, só quarta-feira que nós atendemos. Como nosso imperativo maior é a lei de evolução, um dia, tudo isso, todas essas manifestações ruidosas que marcam o nosso estágio de inferioridade, obviamente desaparecerão da Terra, porque tudo isso é transitório, isso não tem raízes, isso não vem de Deus. Em seu lugar, então, predominarão a verdadeira alegria, a alegria pura, a alegria ingênua, a jovialidade, a satisfação, o júbilo real, com o homem despertando para a beleza e a arte, sem agressão e nem promiscuidade. Emmanuel, ele nos ensina e nos previne, inclusive, que ao lado desses mascarados que eu falei lá atrás, da pseudo-alegria, passam leprosos, cegos, criança abandonada, mães aflitas e sofredoras. Enquanto há miseráveis que estendem as mãos súplices, cheios de necessidade, de fome, sobram fartas contribuições para os salões que se enfeitam para essas nefastas homenagens a Momo. Não, o Jorge está falando, Emmanuel. E o Brasil é um país de inúmeras festas. É assombroso o número de feriados no calendário anual do nosso país. Nós temos feriado para tudo. Mas, se somarmos os dias que são emendados, teremos ao longo do ano mais de 15 dias parados. Mais, eu diria que quase que um mês em 12 meses. Segundo especialistas do assunto, os prejuízos são enormes para o país. E eu anotei aqui num dos meus artigos agora, nesta época, temos o feriado Carnaval que nós estamos vivendo. São 3 dias. Sexta, não se trabalha. Quinta já não se trabalha, praticamente. Sexta, sábado e domingo, normal. Segunda e terça. E na quarta, muita gente também enforca. Só aí, quantos dias? Quase uma semana. É o festejo da alegria num país de dezenas de milhões de miseráveis, de famintos, totalmente desguarnecidos, desfavorecidos sob o ponto de vista econômico. Como eu disse lá atrás, há muita gente que busca fazer do Carnaval um momento de esperança, oportunizando empregos, abrigando menores, e isso é até muito valioso, eu repito que tem o seu valor, não estou desconsiderando essa questão social. Mas reafirmo de que o grande saldo da festa se resume em ilusão e sensualidade. Esse é o resultado. Então, referimos-nos à ilusão dos entorpecentes, que eu disse agora, dos alcoólicos, a ilusão de grandeza que falsamente produz um imenso contraste entre a beleza das avenidas, a beleza dos clubes e a subvida dos barracos, a subvida das comunidades. Falamos da sensualidade que se torna material de venda nos corpos desnudos e aparentemente felizes. Aparentemente felizes por fora, mas muitas vezes profundamente destroçados e infelizes por dentro. As emissoras, nesses momentos, não cansam de exibir bailes, concursos de fantasias, desfiles, levando-os a todos os que se comprazem em observar essa loucura. Mas, ao longo do caminho, multiplicam-se, repito, os doentes, os desprovidos, aqueles que estão também
contaminados pela AIDS, os que provocam o aborto, ainda a pobreza no campo econômico, o abandono, a violência, o vício, a droga, o suicídio, o homicídio, a loucura. Em nenhum momento nos colocamos contra a alegria, não. Embora tudo o que nós estamos propondo na reflexão não endossa de maneira nenhuma o consagradíssimo carnaval sensualista que antes da pandemia se realizava com muita frequência, eu diria que com muita ênfase no nosso país. E eu não sei como será o ano que vem, 23, 24, nós não sabemos. Nós estamos apenas fazendo uma reflexão com o direito que temos de expor ideias. Sou escritor, sou expositor espírita, sou professor de história, não estou fazendo autopromoção. E, evidentemente, nós temos o direito de fazer, como as pessoas têm o direito de defender também o que gosta do carnaval. Não estamos falando, estamos indo contra ela gostar ou deixar de gostar. Nós estamos dizendo das possíveis consequências espirituais e morais daqueles que se entregam de uma forma desprevenida para esses eventos. Será justo, então, que nós venhamos a confundir euforia passageira com uma verdadeira alegria espiritual? Claro que não. Na realidade, a alegria de verdade seria viver num lugar onde não houvesse fome, violência, tráfico de droga, de armas, tráfico de influências no campo político. Nós não podemos nos colocar contra o alívio de tensões se realmente isso viesse a acontecer, porque não acontece. Não acontece. Esse alívio de tensões, alívio real seria encontrar um caminho para os graves problemas pelos quais o país, nosso Brasil, atravessa, principalmente agora, no declínio de uma pandemia, mas com todas as consequências econômicas decorrentes da pandemia. O carnaval é bem típico da alienação espiritual que a sociedade se permite, se identifica. De um lado, aí eu tenho que bater quase que na mesma tecla, né? As falsas aquisições sociais de alguns, negadas pela agressividade de muitos outros, né? Aquela falsa felicidade, 3, 4 dias, até eu botei aqui de quinta a quarta, quase uma semana de folia, e os 360 e poucos dias realmente de renovadas angústias, reconstruídas agonias. Será que vale a pena? Será que vale a pena? Nestas horas, pessoas embriagadas, perdidas, usam um segundo de falso prazer em troca de um enorme tempo de arrependimento. Por quê? É uma pergunta que eu faço. As pessoas pulam, vibram, e nem ao menos sabem o motivo da festa, muitas vezes totalmente subconsciente. Vão porque as outras pessoas também vão, Maria vai com as outras, enquanto a sociedade agir desta forma, sem personalidade digna, dando valores justamente aos desvalores, invertendo os verdadeiros valores, as pessoas continuarão sofrendo as consequências dos seus próprios atos, das suas próprias escolhas. Vamos fazer deste dia de feriado, como eu disse, e reenfatizo, dias de alegria, dias de verdadeira paz conosco. A paz, ela começa dentro de nós. Vamos meditar, aprender a meditar, a relaxar, a trabalhar melhor as técnicas respiratórias, a ler, a pensar, a dialogar. Vamos conviver com a nossa família, amigos, trocar ideias saudáveis. Vamos orar também por aqueles que ainda não tiveram consciência de fazer o bem, conforme o Cristo nos recomendou, e ainda padecem neste instante de euforia descontrolada. Sobre o carnaval, não temos mais o que acrescentar, exceto essas palavras que não são muito agradáveis para aqueles foliões que não abrem mão exatamente do tríodo, né, chamado de tríduo momesco. Respeitamos. Cada um é responsável pelo seu destino. A felicidade é uma conquista individual, a paz é uma conquista individual. Os tormentos causados por aqueles que se atormentam também é uma construção individual.
O que eu posso dizer agora é que Jesus tenha misericórdia de cada um de nós, para que nós possamos aos poucos ir melhorando a psicosfera do nosso planeta, com dignidade, meditando, lendo, pensando, convivendo com a família, com amigos, trocando ideias saudáveis com as pessoas. Nós temos as redes sociais para podermos trocar boas considerações, transmitir boas mensagens. Por ora, é isso o que nós temos para refletir juntos. Que possamos, em nome do bem, do belo, do bom, da harmonia, do amor de Deus, refletir sobre tudo nesses momentos em que, pela incapacidade de racionalização, de ampliar a capacidade de consciência das consequências advindas daqueles que se embriagam e mergulham nos mais profundos abismos do sensualismo, do erotismo, das drogas, da violência, trazendo consequências, às vezes, de tempos muito longos de reparação. Dá tempo. Oremos, vigiemos, confiemos. E quando eu digo oremos, oremos por aqueles que ainda mantêm-se na ignorância, mergulhados ou muito próximos desses mergulhos, desses abismos infernais que, de alguma forma, para a consciência trazem daqueles que se desequilibram e se desconectam de sua própria realidade essencial. Que Jesus nos abençoe, muita paz a todos vocês.